Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de maio de 2023, são 8 horas da manhã. E Lula já sabe como fazer para extraditar Alan dos Santos. O governo colocará o caso Alan dos Santos na conta ao decidir sobre espião russo. Integrantes do Ministério da Justiça consideram que o Brasil deve dar a mesma celeridade destinada pelos Estados Unidos a pedidos de extradição americanos. Ou seja, Lula vai aplicar para possível espião russo a mesma tática que os Estados Unidos usam no caso Alan dos Santos. Na verdade, não é tática, eles estão dificultando muito a extradição de Alan dos Santos, que é alguém que tem ordem de prisão decretada pelo STF, e essa demora, inclusive, é inexplicável, porque Alan dos Santos não chega a ser um aliado do governo Biden. Ele é muito mais simpático a Donald Trump, e não se entende muito bem até agora porque não ocorre essa extradição, mas seja como for, o governo Lula vai fazer a mesma coisa, vai usar como moeda de troca um suposto espião russo que está em território nacional. Lula irá considerar o tratamento dispensado pelas autoridades americanas no caso do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos ao decidir sobre os pedidos de extradição feitos pelos Estados Unidos ao Brasil. A solicitação mais sensível dos americanos, incluída nesta lista, é a feita pelos Estados Unidos para que o Brasil extradite o espião russo Sergei Cherkassov, que foi preso no ano passado ao se passar por brasileiro para tentar entrar na Holanda. Aliados do ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmam que o governo brasileiro irá tratar os casos americanos com a mesma celeridade, ou seja, com a mesma lentidão que os pedidos brasileiros feitos aos Estados Unidos são analisados, o que pode ser um mau sinal para Washington. Dentro do governo, essa posição é defendida com base no princípio da reciprocidade, que rege o direito internacional. Um país trata o outro exatamente como é tratado por ele. O imbróglio diplomático colocará Brasil entre Rússia e Moscou, entre Estados Unidos e Rússia, e Moscou já havia pedido a extradição de Cherkassov. O caso será analisado pelo STF antes da palavra final, que será de Lula. E o PT vai levar Michele Bolsonaro para depor na Câmara. O PT quer descastar o Bolsonaro com o caso de Michele. Petistas discutirão essa semana como gerar desgaste para o bolsonarismo com as novas denúncias envolvendo repasse de recurso privado. O PT e sua bancada na Câmara irão discutir essa semana uma estratégia para atingir Bolsonaro e o bolsonarismo, buscando devolver as táticas bolsonaristas, como essa da CPI do MST, que busca desgastar o governo. Então vai ficar uma guerra de desgastes aí, infelizmente, né? Hoje o Brasil está nessa, perde-se tempo com essa polarização, enquanto uma parte gigantesca da população passa fome, mas isso também é culpa principalmente da oposição bolsonarista, que quer transformar o Congresso num circo. Então, circo eles querem, circo eles vão ter. E inquérito da Polícia Federal sobre fraudes em cartão de vacinação de Bolsonaro entra em semana decisiva. O inferno astral do Bolsonaro começa essa semana. 4 suspeitos de integrar o esquema de inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde serão ouvidos nesta semana, e inclusive o próprio Bolsonaro. A Polícia Federal agendou para essa semana 4 depoimentos de pessoas suspeitas de integrarem esse esquema de registro falso de vacina.
O objetivo inicial da Polícia Federal era ouvir Bolsonaro no último dia 3, mas ele pediu adiamento do depoimento. Então agora é tudo essa semana. A situação dele pode se complicar muito nesta semana. É o inferno astral de Bolsonaro que vem aí nos próximos dias. E o Exército está gastando mais com viúvas e herdeiros de generais que com soldados, minha amiga, meu amigo. A mão do Exército é mais amiga de uns do que de outros. Viúvas e órfãos de generais recebem bilhões, eu disse bilhões de reais todo ano. Ganham mais que todos os cabos e soldados das Forças Armadas somados. Essa é uma excrescência. Mulheres, inclusive, idosas, casadas, com netos, que são filhas de generais e viúvas de generais, nunca se casaram para não deixar de receber as órfãs de generais. Vivem às custas do país com soldos ou pensões enormes, milionárias, e as viúvas também. Enquanto isso, a gente vê a soldadesca ali ganhando miséria. Por uma mágica burocrática, alguns desses oficiais nem precisaram morrer para deixar pensão para seus herdeiros. É isso aí. É como o tal do Ailton Barros, o miliciano, o major miliciano, envolvido no caso da vacina. A mulher dele recebe como se ele tivesse morrido, recebe pensão do Exército como se ele tivesse morrido, mesmo ele estando vivo. E aí está a conta, bilhões de reais. E Braga Neto acha que é o próximo da lista. Ele sabe muito bem que é uma questão de tempo. Ele e o general Heleno sabem que é uma questão de tempo para coisa pesar para o lado deles. E o roteiro que a Polícia Federal seguirá para confrontar Bolsonaro sobre fraude em cartões de vacina. A Polícia Federal já tem um roteiro de perguntas que fará a Bolsonaro no depoimento marcado para terça-feira na investigação sobre falsificação de vacinas. Além de confrontar o Bolsonaro com dados que reforçam que ele teria conhecimento sobre a inserção de dados falsos em seu cartão de vacina, a PF tem outro foco central: saber se ele tem alguma relação com as movimentações financeiras do seu ex-ajudante de ordens. Ao cumprir o mandado de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, a PF encontrou 35 mil dólares e ela quer saber se esse dinheiro beneficiou Bolsonaro. E o Lula revoga quase 2 decretos de Bolsonaro por dia, de armas a privatizações. Já foram 231 decretos só neste mês. E a Polícia Federal também já descobriu quais números de celular o Faz Tudo de Bolsonaro usou para driblar investigação das autoridades. A Polícia Federal já mapeou as linhas de telefone celular registradas no exterior. Vejam só que esse sujeito e o Bolsonaro são tão culpados que eles usavam um celular a cada 3 dias para não serem grampeados pelas autoridades. E a PGR quer descartar, a vice-PGR, a Lindora, não é? Quer descartar os áudios que mostram as conversas criminosas envolvendo os gastos de Michele Bolsonaro. É realmente um escândalo o que essa mulher tem feito nesse cargo, e espera-se que tudo isso acabe em setembro, quando termina o mandato de Augusto Aras. E o caso da vacina, a PF trabalha com 2 possibilidades de crimes envolvendo Bolsonaro e Mauro Cid. Bolsonaro nega que tenha tomado vacina e que tenha usado comprovante falsificado, enquanto o ajudante de ordens planeja assumir a irregularidade. A Polícia Federal tem trabalhado com hipóteses no inquérito que apura se houve fraude na carteira de vacinação de Bolsonaro. A primeira é do crime de inserção de dados falsos, o que, se comprovado, dá pena de até 12 anos. A segunda é a formação de uma associação criminosa com pena de 3 anos. Os investigadores descartam a possibilidade de apurar o uso de documento falso
e falsidade ideológica, cuja pena é até de 5 anos, porque seria difícil provar. No crime de inserção de dados falsos no sistema, há suspeita de que Bolsonaro tenha tido conhecimento e sido beneficiado com a fraude. E candidatos ao STJ já votaram a favor de Deltan e de Moro. Essa matéria deve servir de alerta para o Alexandre de Moraes, para o Lula, na verdade, né, que vai indicar os ministros ao STJ. É bom darem uma olhada nesses dados aí. E o caso da vacina, a Polícia Federal apura troca de acesso de Bolsonaro em aplicativo do SUS como indício de que Cid não agiu sozinho. O login do Bolsonaro no Conect SUS está vinculado à troca de acesso do Bolsonaro nesse aplicativo. Quer dizer, aí já há um indício de que o Bolsonaro está envolvido. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.